Diretoria é o seguinte, tem alguns temas que eu prefiro fazer um vídeo do que responder na live, porque para ficar mais claro do que eu tô falando, para ninguém pegar um corte e polemizar em cima de coisas que não precisam. E obviamente, essa pergunta, todas as lives que eu entrar nos próximos dias vai ter, porque o Corinthians está, os corintianos estão reclamando, falando, ó, cadê a punição ao Palmeiras? Porque a torcida do Palmeiras chamou o Romero de viado na hora que ele entrou. E se o Corinthians teve uma punição por causa disso, é justo que o Corinthians fale, ó, então agora eu quero punição para o adversário. É justo. A parte do Corinthians é justa. O Corinthians reclamar e falar, ó, eu sofri a punição, agora eu quero também o meu adversário. Isso chama jurisprudência e não dá para chegar aqui e condenar o Corinthians por ele reclamar disso. Os corintianos, o Corinthians como clube, seja o que for. Não dá, tá? O que dá pra gente discutir, e é muito delicado, e hoje em dia é muito difícil falar disso, porque as pessoas já querem usar isso pra, pô, tá de um lado, tá do outro, polemiza, cancela, concorda, não concorda, você faz um vídeo defendendo uma parada que às vezes nem você acredita meramente para você ganhar os likes de uma galera, ou então você tem medo de falar, olha, eu não sei se é bem assim, ou eu não concordo para não se cancelar e para. Só que, cara, esse é um tema que nem a pessoa mais engajada contra nem a favor vai conseguir cravar um lado sem entender que há um porém muito grande nessa história. E eu vou dizer para vocês isso baseado numa conversa que eu tive com um jogador de futebol. Na minha cabeça, essa discussão sempre se limitou assim, porra, eu acho meio estranho você estar num ambiente onde eu posso chamar você do que eu quiser, menos de uma coisa. Eu acho estranho. Por quê? Aí você vai dizer assim pra mim, mas peraí, Rica, mas homofobia é crime. Eu concordo. Mas você sabe que na lei no Brasil, se você cometer uma injúria contra alguém, é crime também. Então você está selecionando o crime. Então eu já acho conflitante como regra. Não entrando no mérito do bom senso. Estou entrando no mérito da regra. E isso está sendo estipulado como regra. A regra diz que não pode porque é crime, então tem uma série de outros crimes acontecendo no mesmo ambiente, pelas mesmas pessoas, que podem. Como é que eu escolho qual crime pode e qual crime não pode? Ah, porque esse aqui, ele é mais grave. E aí, cara, um jogador de futebol me falou uma vez um negócio que eu fiquei muito bolado. E a gente estava comentando sobre esse assunto. Foi logo quando surgiu essa não é uma regra, né, uma recomendação, para que o árbitro parasse o jogo, se a torcida cantasse e tal. Teve um jogo do Vasco, acho que o juiz parou, porque a torcida fez um grito que tinha viado ou gay, alguma coisa do estado. E aí surgiu essa polêmica, acho que o Luxemburgo também, acho que era o técnico do Vasco na época e tal. E aí surgiu essa história, e eu perguntei isso, a gente estava num almoço, tinha um jogador de futebol lá no almoço, eu perguntei isso para ele. Falei, pô, esse negócio é complicado, hein, cara? Isso aí vai dar confusão. Aí ele falou assim, cara, isso é muito errado. Eu falei, tem certeza? Porque eu ainda não tenho. Eu ainda não tinha dado uma opinião sobre aquilo. Tinha acontecido no domingo. Aí ele falou assim, tenho, cara. Sabe por quê? Porque uma torcida adversária, uma vez que um fulano de tal, um outro jogador entrou em campo, 4 ou 5 torcedores adversários fizeram um coro sacaneando o filho doente que ele tem. Ele tem um filho que nasceu com um problema. E eles fizeram uma sacanagem, souberam daquilo pela imprensa, na semana lá tinha saído uma matéria, alguma coisa, e xingaram o filho dele. E aí você vai dizer pra mim que esse cara que teve o filho doente ofendido na entrada do campo tem menos direito de ser ofendido ou de ter o jogo interrompido e alguma consequência do que o cara que chamou o outro cara de viado. Eu falei, agora você me fodeu. Porque você me deu um argumento que realmente me quebrou. Eu não tenho muito como defender o contrário. Eu já tendo a não concordar que isso seja uma decisão desportiva, tá? Agora, como é que eu lido com uma situação onde você quase que oficialmente, através de recomendação e de repetição de conduta, você tá dizendo pro estádio de futebol o seguinte, você pode virar pro adversário e ameaçá-lo de morte. Você pode virar pro adversário e você pode dizer que para ele que vai pegar ele lá fora, você pode xingar a mulher dele, você pode xingar o filho dele, você pode dizer que ele é isso, que ele é aquilo. Cara, você pode falar e ameaçar e cometer o crime que você quiser, menos esse. Cara, não é mais grave, não é mais ofensivo, não atinge mais uma pessoa do que algumas dessas situações como essa que eu citei, por exemplo, do filho doente do jogador. Não ofende menos, não agride menos uma pessoa do que quando o cara entra em campo com a mulher e os filhos dele no camarote e a torcida diz que a mulher dele é uma prostituta. Como é que eu determino o que é ou não permitido? Se no mesmo ambiente essas duas coisas acontecem o tempo todo e eu sou obrigado pelo regulamento ou pela recomendação a interromper apenas uma delas, que é falar, não,
Isso aqui não pode. Sendo que é um termo muitas vezes usado como uma brincadeira, inclusive entre os próprios gays, e não. Claro que tem a conotação maldosa e tem a conotação de brincadeira, eu sei disso. Mas isso não é tão ofensivo, não é tão grave, claramente, como você debochar ou falar de um filho de alguém, da esposa de alguém, né, da família de alguém. Como é que você me convence de que eu tô sendo justo e razoável se eu tô assistindo 2 crimes na minha frente e tô escolhendo e falando, esse aqui eu não vou admitir? E alguém pode me perguntar, mas e o meu? Eu também estou sofrendo crime. Falo, se eu deixar pra lá. Por que deixar pra lá? Não, Rica, mas então o certo era você combater os 2 crimes. E aí vem a pergunta mais importante, que é a prática e não a do discurso. É possível? Não é. Qualquer pessoa que já esteve no estádio de futebol, que jogou futebol, sabe que não é possível você jogar 90 minutos e controlar 70 mil pessoas em meio a todas aquelas emoções de um jogo de futebol e falar, ó, nenhuma pessoa aqui dentro pode ofender outra pessoa na torcida, no time, não pode. Você não pode ofender ninguém aqui dentro. É impossível que isso aconteça. Se isso é impossível, como é que eu consigo determinar qual é a ofensa que eu vou gerar uma punição ao clube? Eu não tô nem sugerindo que ó, nós vamos pegar o torcedor que fizer isso e suspender ele do estádio uma semana. Não é nem isso. Eu quero tirar um mando de campo de um torcedor de um clube. Eu quero que o clube, instituição, seja punido. Cara, como é que se controla isso? Porque vai chegar um dia que um torcedor vai falar assim, tiraram o mando de campo do meu time porque um torcedor chamou o fulano de viado? Eu vou fazer o seguinte, eu vou na delegacia e eu vou registrar uma queixa dizendo que durante o jogo a torcida adversária apontou pra mim dizendo que ia me matar. Eu recebi uma ameaça de morte dentro do estádio. Isso é fácil de filmar. Qualquer pessoa filma isso, porque é o jogo inteiro isso. E eu vou na delegacia e registro esse crime. E a partir disso eu vou lá e falo assim, eu quero que tire o mando de campo do adversário. Amigo, toda segunda-feira nós vamos passar a ter 1000 pessoas na delegacia, por causa de futebol. Então, uma coisa é o discurso, a outra coisa é a prática. E na prática, a gente está selecionando um crime. Na prática, a gente está abrindo um precedente de uma guerra de narrativas para tentar tirar benefício próprio. E não necessariamente melhorando as coisas. De modo que eu não consigo cravar se era melhor buscar que não houvesse crime nenhum, porque eu acho quase impossível. Ou cravar que, cara, quer saber, toca o foda-se, deixa a vida ser assim, por pior que ela seja. Porque as duas coisas são conflitantes. Mas o meio termo não dá. Porque o meio termo vai gerar mais injustiça, que vai gerar pessoas dizendo, por que a minha ofensa não foi e a dele foi? O que você está dizendo é, se 2 caras derem um tiro numa pessoa, eu vou escolher um dos 2 para prender porque eu não consigo prender os 2. Você não está medindo nem a força do tiro, nem a arma que ele usou. Que às vezes, como eu citei em exemplos aqui, às vezes o tiro é mais forte ainda. Como é que eu posso regulamentar isso? Eu não consigo chegar numa conclusão e te dizer aqui, falar, ó, o Rick é a favor ou o Rick é contra. O que eu consigo te garantir é que eu acho extremamente injusto. Porque eu ouço coisas e vejo coisas dentro do estádio de futebol muito, mas muito piores do que isso. Você fala pra mim, isso não é uma regra por causa do crime, e sim uma campanha adotada pelos clubes de futebol. Puta, cara, a gente tem um ponto. Aí você tem um ponto. É uma campanha e não uma regra, não um crime, não uma lei. Tá bom, a gente tem um ponto. Mas você concorda que mesmo assim o cara que tem a família dele ofendido, o filho e etc., esse cara também ainda assim vai falar, isso não me parece justo, porque eu posso entrar em campo e ser agredido de todas as formas, menos dessa. Ou eu não posso ser de nenhuma, ou eu posso ser de todas. Mas pensar uma me parece muito mais uma causa do tipo assim, olha, eu quero agradar pessoas ou mostrar que eu estou fazendo alguma coisa pelo futebol, porque na verdade não está se fazendo nada, do que necessariamente estar combatendo alguma coisa. Porque se alguém conseguir aqui nos comentários me convencer de que se eu sacanear o seu filho doente ou se eu te ameaçar de morte, eu estou sendo menos agressivo ou problemático para a sociedade do que alguém que chama um adversário que é o melhor jogador do time de viado para desestabilizar ou para zoar com o cara, eu posso mudar de ideia. Mas eu acho que ninguém vai conseguir me convencer disso. Então, cara, eu acho que esse assunto precisa ser conversado de uma forma um pouco mais honesta e menos lacradora para qualquer lado. Nem para agradar um extremo, nem para agradar outro. Isso precisa ser conversado. Porque os argumentos colocados aqui por mim, que eu já ouvi de jogadores e tal, são muito fortes. E obviamente que em 2025, nenhum jogador é maluco de aparecer na televisão, na internet e falar que acha isso. Porque ele vai ser cancelado, porque as pessoas vão dizer que ele está sendo contra. Mas o ponto colocado não é ser contra. O ponto colocado é ser justo. E é muito importante. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui mais longo, cauteloso, para evitar responder isso numa live
e gerar um corte de 10 segundos onde as pessoas inventem que eu estou falando isso ou aquilo. Estou tentando colocar um assunto extremamente delicado com todos os seus pontos num vídeo separado. Eu não sei nem se eu acho se deve ser punido ou não, porque o Corinthians foi. Então, por justiça, o Palmeiras deveria ser. Mas e aí? Como é que a gente faz daqui pra frente? Todo jogo a gente vai fazer isso? A gente vai fazer com os outros crimes? Não vai. A gente vai pensar um. Olha o precedente que foi gerado ao se criar uma coisa sem discussão. Esse é o ponto. As coisas no Brasil são feitas pelo impulso midiático e não por uma discussão profunda que se entenda quais são as consequências disso. Como é que a gente resolve isso agora? Eu não sei.